Decolonialidade. A decolonialidade emerge como uma maneira de questionar e confrontar a colonização e o pensamento contemporâneo, principalmente por meio das pesquisas realizadas pelo grupo MCD, Modernidade, Colonialidade e Decolonialidade, composto por acadêmicos como Aníbal Quijano, Catherine Walsh, Edgar Lander, Henrique Dussel, Nelson Maldonado Torres e Walter Mignolo. O pensamento decolonial é uma abordagem para desmantelar padrões, conceitos e perspectivas estabelecidos, uma maneira de trazer à luz e amplificar as vozes daqueles que foram explorados, oprimidos e silenciados por muitos anos. É um projeto de libertação social, política, cultural e econômica. Uma forma de começar a explicar o que é a decolonialidade a partir do próprio efeito do colonialismo no mundo, com o pós-colonialismo e a independência das colônias, que foram duramente exploradas pelo imperialismo. O que se entende é que esses países que foram explorados, ainda continuam sendo, mas por outros meios mais sutis. A colonização ainda existe de certa forma. Países que eram e ainda são exploradores buscam maneiras e desculpas para legitimar suas ações, uma forma de maquiar a exploração e o colonialismo, outra forma o qual o colonialismo se mantenha no monopólio do saber e do eurocentrismo, já que a Europa se coloca como sendo o centro do mundo e o seu conhecimento como sendo o melhor. Também se coloca como padrão a ser seguido e que outros países que não compartilham do mesmo padrão são menos desenvolvidos. Fruto disso foi o estudo da decolonialidade e como objetivo sendo a renovação da crítica latino-americana, o intuito de se livrar das amarras deixadas e do eurocentrismo dos saberes. Origens. É difícil traçar uma só origem para o pensamento decolonial, uma vez que se entende que todos os países um dia colonizados estabeleceram discussões acerca da descolonização, buscando desvincular-se dos males deixados por esse período em suas histórias. Entretanto, enquanto uma corrente organizada, composta por vários pensadores de diversos países, o pós-colonialismo, hoje chamado decolonialismo, surge nos países africanos e asiáticos pós-Segunda Guerra Mundial, quando estavam se libertando da colonização pelos países europeus e, também, no contexto da Guerra Fria, quando o mundo estava dividido entre o capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo da URSS. Esses países recém-libertos buscavam, principalmente, encontrar um caminho próprio, sem que fossem outra vez forçados a um tipo de colonização, de maneira que pudessem encontrar suas próprias soluções econômicas e políticas. Uma grande contribuição a essa corrente pós-colonial ocorreu através do Grupo de Estudos da Subalternidade do Sul da Ásia, que foi liderado por Ramajit Gu em 1980. Objetivos. Aníbal Quijano, um dos seus principais pensadores, resume os objetivos da decolonialidade da seguinte maneira: reconhecer que a instrumentalização da razão pela matriz colonial do poder produziu paradigmas distorcidos no âmbito do conhecimento e apodreceu as promessas libertadoras da modernidade. Com esse reconhecimento, realizar a destruição da colonialidade global do poder. O pensamento decolonial ganha força ao se empenhar em aprofundar a compreensão de que a colonização vai além das esferas econômica e política, permeando profundamente a vida dos povos colonizados, mesmo após o término oficial do colonialismo em seus territórios. Tendo em suma a perspectiva do pensamento decolonial, podemos afirmar que o seu objetivo é desafiar e desconstruir as estruturas e padrões de poder estabelecidos pelo colonialismo. Busca reavaliar e questionar as narrativas dominantes, as hierarquias sociais, as formas de conhecimento e as relações de poder que foram impostas pelos colonizadores. Desta forma, busca promover a igualdade, a justiça social e a autonomia dos povos colonizados,
valorizando suas perspectivas, saberes e experiências, e buscando formas de resistência e libertação contra as formas contemporâneas de opressão e exploração. A decolonialidade tem como objetivo romper paradigmas cristalizados nas relações socioculturais, político-econômicas, étnico-raciais e de gênero à sexualidade impostas pelos processos da colonialidade do poder. Por sua vez, o conceito de colonialidade do poder. Na nossa sociedade contemporânea vemos a aplicação da decolonialidade nas práticas e conceituações em constante expansão do feminismo e da teoria queer, bem como programas de estudos étnicos em vários níveis educacionais. Na perspectiva da educação decolonial na contemporaneidade, o movimento negro brasileiro assume uma posição política e educativa que impacta significativamente nos currículos escolares e tem como objetivo combater o racismo e a discriminação racial nas escolas. Além disso, ressaltam a importância de transformar o ambiente acadêmico a fim de formar professores sob uma concepção que valorize os conhecimentos de origem africana e afro-brasileira para romper com os padrões eurocêntricos de educação. Decolonialidade e direito. O pensamento decolonial se propõe a atravessar as muitas áreas do viver humano, afinal, a colonialidade não afeta apenas uma área ou outra da vida, mas sim, praticamente, todas as esferas da existência de cada indivíduo. E, dentre essas muitas áreas, uma de grande peso e importância, e também de nossa atenção especial, é o campo do direito. Com as reivindicações decoloniais asseguradas em lei, mesmo que determinada sociedade não se adapte de imediato a esses saberes, transformar esses conhecimentos em lei já agiria como um bom passo inicial, que ajudaria a trazer tais demandas ao seio da sociedade. Como, por exemplo, assim como acontece com outras demandas já asseguradas no direito, como a criminalização de ações racistas, machistas e homotransfóbicas, que apesar de ainda não serem completamente eficazes, suas reivindicações já são amplamente divulgadas e reconhecidas como ilegais por uma grande parcela da população. Então, mesmo que o direito não seja o principal responsável por concretizar as ideias decoloniais, ele também definitivamente tem sua parte nessa luta. Mas afinal, quais seriam algumas reivindicações decoloniais a serem garantidas pelo direito? Um bom exemplo e que já vem sendo incorporado e discutido em outras nações latino-americanas como o Chile e a Bolívia, é a ideia do Estado plurinacional, que reconhece o grande número de povos, modos de viver e prioridades dentro do mesmo país, e, portanto, incentiva ainda mais a participação popular em cada uma das ações do governo. Juntamente ao Estado plurinacional, também se discute neste novo constitucionalismo latino-americano a adoção dos modelos comumente conhecidos como Pachamama e Tsumak Kawsai, saberes que defendem a maior importância do bem viver e do respeito à natureza para nossa vida em sociedade. Estas ideias querem que o ser humano seja visto como também parte da Mãe Natureza, e não apenas como dominador desta, também dando mais importância a oferecer uma vida digna e agradável a todos, ao invés de simplesmente e cegamente perseguir o crescimento econômico, sem se importar com os impactos que causam às gerações futuras e à própria Pachamama, a Mãe Natureza, e seus outros habitantes. ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? Como el mundo entero, como el mundo entero, como el mundo entero, como el mundo entero. ¿Cómo vas, señor Bomba?
Bomba, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Señor Bomba, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Señor Bomba, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Señor Bomba, ¿cómo vas? como el mundo entero.